Boa tarde, pessoal, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta, né, com mais uma Hora 13, última Hora 13 desse fatídico ano, né, de 2020, o ano que não deu possivelmente o pior ano da história do Brasil, talvez até o pior ano da história de muitos países aí espalhados pelo mundo. Mas, enfim, esse é um cenário que não é definitivo e nós vamos ter que sair dele de uma maneira ou de outra. E eu quero aproveitar, então, né, para bater um papo com vocês, batendo um papo aí rápido aí sobre, tendo aí como pano de fundo aí uma brevíssima retrospectiva, né, desse ano terrível, né? E é óbvio que a pandemia, né, foi o fio condutor dessa tragédia, né, que se espalhou pelo mundo, né, em 2020, com efeitos devastadores, né, aqui no Brasil, que parece não tem prazo para acabar. E afora aí alguns temas importantes, né, alguns episódios importantes que apareceram aí por esses dias, como, por exemplo, a decisão, né, importante, impecável do ministro Lewandowski acerca aí do acervo da Vaza Jato, essa outra praga que está se abatendo sobre o Brasil, que é o feminicídio. Enfim, vamos bater um papo aí nessa uma hora que nós temos para dialogar. Mas enquanto isso, enquanto até nós entrarmos mesmo nos assuntos, eu peço a você que me diga se o áudio está chegando bem, se o vídeo está nítido, né? Se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. Peço a você também que, se estiver no YouTube, né, se inscreva no canal, que dê um like, curta o vídeo. Né? É muito importante nós fortalecermos a nossa presença no âmbito do YouTube e nas outras redes, né? Vamos compartilhar, pedir aí às pessoas que comentem, né, curtir. Né? Vamos qualificar e fortalecer a nossa presença aí nessas redes sociais, tá, pessoal? E eu peço também a você que nos diga, né, de que cidade você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro, né? Eu sei que tem muita gente aí no exterior, é sempre bacana saber, né, de que país cada um e cada uma aí está falando, tá? E aí, Helena, como é que tá? Boa tarde. Helena, você está no ar? Boa tarde, Adir. Boa tarde a todas e todos. Vamos então dar início aí ao nosso último programa do ano, né? Iniciada aí, boa tarde a todos que estão entrando, a Rita de Cássia, a Cia Aires, Joaquilbe, o Carlos Lula, a Nelly, o Carlos Norberto, a Maria Tereza Cavalcante, que sempre nos acompanha, a Sol Lobo, a Leida, lá de Minas Gerais, em Itamogi, o José da Silva, a Sueli, Alti Cardoso, o Flávio, Sueli, o Flávio disse aí depois que é de Brasília. Leida está nos dizendo que a transmissão está ok. O Marcos Mota, aqui do Rio de Janeiro, presente. O Evandro José. Flávio também está nos dando um retorno de que está tudo ótimo. O Carlos está dizendo que o áudio está bom. Então, podemos conversar tranquilamente. A Nívia, a Renê, o Elane lá de Oasis, Rio Grande do Sul. A Sirlene de Madureira, aqui do Rio de Janeiro. Renata Silva. Pedro Augusto, de Americana, em São Paulo.
a Renata de Cabo Frio, a Alice de Belo Horizonte, a Glau já está dando aí um feliz ano novo a todos, a Emília de Fortaleza, Rita de Cássia de Osasco, temos o Marcos aqui, lá dos Estados Unidos, o Alti de Goiânia, a Sol Lobo, lá de São Paulo, a Silva de Brasília, é muita gente entrando. Lá de Niterói, o Will Andrade. Bom, de uma forma geral, estão todos dando um retorno de que o áudio está bom. Boa tarde, Renata. Maria Lina, de Prudente. Bom, as pessoas já estão trazendo aqui, junto com as apresentações de onde estão falando, já estão trazendo algumas questões. Acho que a gente poderia dar início, tendo em vista que é o último programa do ano, e começar aí com uma pequena retrospectiva, né, desse ano aí que foi tão difícil e tão atípico. O que você destacaria assim, de mais relevante aí do que aconteceu durante 2020, Adir? Olha, pessoal, é claro que não há como, né, sob qualquer ângulo, sob qualquer prisma, sob qualquer ponto de vista, ou lugar de fala, enfim, de que se trate o ano de 2020, é claro que a pandemia deu a tônica, a pandemia foi o fio condutor, né, de tudo de ruim que aconteceu no Brasil e no mundo em 2020. Aqui no Brasil, que é um país cheio de déficit, dívidas, né? Dívidas com o povo negro, dívida com o povo em geral, né? Um país que de um tempo para cá se transformou num país que desrespeita direitos humanos, que assassina mulheres, que tornou-se mais racista do que já era, um país de profundas desigualdades sociais que se tornaram mais profundas ainda, tudo por conta da pandemia. Um país de 14 milhões de desempregados, né? E um país que, além da praga da pandemia, tem que se livrar de outra praga, é a praga que está sentada na cadeira do Palácio do Planalto. Eu não sei o que é pior, se é o vírus, né, ou se é Jair Bolsonaro. Cartas para a redação. Queria saber a opinião de vocês. Né? Bolsonaro e o vírus praticamente se transformaram numa coisa só, né, pessoal? Bolsonaro é um amigo do vírus, é um aliado do vírus. Né? Bolsonaro, desde que a pandemia se instalou mundo afora, particularmente aqui no Brasil, no começo do ano, Bolsonaro minimizou, né? Criminosamente minimizou a pandemia, chamou de gripezinha. Né? Depois, como bom charlatão que é, né? Criminoso e charlatão, passou a receitar remédios, né? Passou a receitar cloroquina e tudo quanto é ina aí que vocês tenham ideia. Aliás, algo estranho, né? Porque alguém lucrou com essa história de cloroquina, né? Laboratório do Exército aí produzindo cloroquina em massa. E enquanto a Organização Mundial da Saúde, todos os infectologistas do mundo dizendo que a cloroquina não era, não expressava, né, melhoria ou cura para quem fosse acometido pelo vírus. E o presidente da República receitando o remédio. Né? E alguém lucrando com isso. E não é só a irresponsabilidade criminosa. Sempre tem alguém que ganha dinheiro, tem lucro, né, com esse tipo de comportamento a partir do próprio presidente da República. E Bolsonaro vem mantendo, né, uma conduta coerente. Ninguém pode dizer que Bolsonaro não tenha coerência dentro da insanidade dele, no âmbito dos seus pendores genocidas, né,
na dimensão do ódio que ele nutre pelo povo brasileiro, sobretudo pelo povo mais pobre. Né? Ele mantém uma linha coerente. Durante toda a pandemia, desde o começo até agora, Bolsonaro debocha das recomendações, né, dos médicos, né, da OMS, incentiva a aglomeração, incentiva que as pessoas não andem, não tomem os cuidados necessários de higiene e o uso da máscara, porque ele próprio assim se conduz, né? Nós vimos aí repetidas vezes, né, ele em fotos, né, tossindo, espirrando a 2 centímetros das pessoas, né, sem máscara, né? E, enfim. E agora, com a vacinação, o mundo todo, a maioria dos países do mundo já está preparada para a vacinação. Diversos países já começaram a vacinar os seus povos, a sua população, e o Brasil não sabe quando é que isso vai acontecer. O Brasil não comprou nem seringa. Aliás, no pregão de ontem ou anteontem, o Brasil não conseguiu não conseguiu adquirir nem 2,4% do que é necessário para começar a vacinar. Primeiro, a Anvisa criando obstáculos, né, que nenhuma outra agência do mundo cria, né, sobretudo nesse momento de emergência planetária. E depois o país não tem sequer uma seringa, agulha, né, para poder vacinar o povo. Né? Não tem plano de vacinação, quer dizer, não tem coisa nenhuma. Né? Uma hora dizem isso, outra hora dizem aquilo. Ontem disseram que vai começar em fevereiro, mas nada aponta para que vai começar de fato em fevereiro. Em fevereiro, provavelmente, alguns países, pelo menos países menores, já estarão terminando a primeira fase da vacinação. O Brasil nem sequer começou. Bom, pessoal, e a pandemia mostrou, né? Ela desnudou algo que as classes dominantes sempre tentaram esconder, né? Sempre havia um véu, né, escuro, né, desse lado invisível da sociedade brasileira, que é o lado dos pobres, né? Os mais vulneráveis, que mais morreram com a pandemia, porque o governo não tomou qualquer providência na proteção aos pobres, né? Cortou o auxílio emergencial, aquela fortuna de R$600, né? O governo disse que não vai mais dar, né? E vai mergulhar, mas isso permitia que as pessoas tivessem um mínimo de condição de sobrevivência física, né? E isso acaba agora, já acabou. O último saque do auxílio emergencial de R$600 vai ser agora. Quer dizer, Bolsonaro mostrando um completo desprezo, uma completa falta de empatia com a situação trágica do povo brasileiro. Né? Uma sociedade como a nossa, que já tem mais de 14 milhões de desempregados, e o governo federal não fez nada, não só em relação à pandemia propriamente dita, né? A proteção das pessoas, como também não fez nada para proteger empregos, para proteger os mais vulneráveis, né, que são os que de fato estão morrendo por conta da pandemia. Tem gente de classe média alta, de classe média, rico, morreu? Tem. Mas esses foram aqueles que, apesar de todas as condições para isso, resolveram não se cuidar e resolveram embarcar no negacionismo de Bolsonaro. Então, nós temos aí centenas de exemplos de gente que, como Bolsonaro, menosprezava a letalidade da pandemia, ou morreu, ou se infectou e está com sequelas graves. Mas essas são as exceções para confirmar as regras. A regra é que os mais vulneráveis é que estão pagando o preço da irresponsabilidade do governo. A pandemia é letal, independentemente dos governos? Mas essa letalidade poderia ter sido mitigada, poderia ter sido diminuída, né, se houvesse a adoção dos cuidados necessários, coisa que o governo federal e diversos governos estaduais e municipais simplesmente não quiseram dar.
não quiseram oferecer à população brasileira proteção, né? Então, nós estamos vendo, né? E esses efeitos, né? Esses episódios que decorrem da pandemia, mas que mostram, né? Sobretudo da parte dos estratos dominantes da nossa sociedade, mostram o seu desprezo, mostram o seu espírito de casta, né? Exemplo, as cortes superiores brasileiras, comandadas pelo Supremo Tribunal Federal, pedindo para furar fila da vacina, né? Ministro Luiz Fux fazendo um papel feio, né? Jogando nos ombros do subalterno algo que partiu da alta direção do Supremo. É claro, não há como aceitar que ele não soubesse, tanto que no dia seguinte ele justificou, né, o pedido, dizendo que era um pedido ético, né, e feito de uma maneira muito delicada, que era uma maneira de preservar os funcionários, os ministros do Supremo que prestam um trabalho relevante à sociedade brasileira. Só o Supremo, só os juízes prestam um trabalho relevante. Os policiais que estão nas ruas, os atendentes de lojas, os entregadores a domicílio, os motoristas, né, de transporte público, né, os táxis, dos ônibus, dos Uber, esses não prestam serviços relevantes e ninguém está pedindo para furar fila, né? Então, é mais uma nota que enodoa, né, a imagem já tão manchada do judiciário brasileiro, a começar pela sua Corte Suprema. Então, o Brasil vai entrar 2021 na insegurança em relação à pandemia, a postura do governo não muda, né? E não sabemos quando teremos condições de começar a vacinação, qual é o plano de vacinação, né? E como é que o Brasil vai começar a tomar as medidas, né, essenciais para que nós possamos sair desse pesadelo que a pandemia, né, e Jair Bolsonaro transformaram as nossas vidas, né? Que as nossas vidas se transformaram por essas duas pragas, né? Enfim, vamos agora. O que não pode faltar é a pressão do povo brasileiro, a exigência do povo brasileiro em se vacinar. A grande maioria quer se vacinar, mas, ao contrário da minoria que não quer, a maioria é passiva, a maioria espera. A minoria de fascistas, de imbecis, de idiotas, de estúpidos, né, que vai para a Avenida Paulista, que vai aí para as cidades, para as ruas, né, para dizer que não quer se vacinar, que promove aglomerações, né, como nós temos visto aí nesse final de ano. Aliás, as perspectivas para esse final de ano, o início do ano que vem, são as piores possíveis, né, porque essas pessoas resolveram, de fato, negar tudo, né, e abraçar o vírus, né. Se acontecesse a tragédia só com ela, mas o problema é que eles vão sair por aí infectando todo mundo. Então, as nossas perspectivas de início do ano que vem, de início de ano novo, são as piores possíveis, infelizmente. Já, provavelmente, em números reais, já batemos a marca dos 200 mil. Ontem foram quase 1.200 os mortos, né, num só dia, aqui no Brasil. E a tendência, infelizmente, é isso, entrar numa espiral exponencial, né? E enquanto o governo cruza os braços para o plano de vacinação e para a vacinação. Enfim, mas o povo brasileiro não pode ficar esperando, né? Tem que exigir. Porque eles são ativos nas ruas, são ativos nas redes sociais. Infelizmente, do nosso lado, tem predominado uma passividade da espera, né, que também não contribui para que nós consigamos abreviar esse pesadelo que se abateu sobre o Brasil. E aí, Helena, como é que está? Nesse sentido, o Flávio já tinha colocado aquilo de que ele considera que é necessário algumas manifestações para pedir realmente uma programação, pedir a vacinação, né? Para iniciar, duas perguntas foram feitas aqui. A Jo pergunta se tem algumas pessoas físicas processarem o Bolsonaro por conta da pandemia.
E a Neuza pergunta sobre a Anvisa, se ela está sob o julgo do genocida. Olha, isso é mais uma tarefa, né, processar, porque fica muito difícil você criar um nexo causal entre um dano que você tenha sofrido e a conduta do Bolsonaro, mas isso é uma tarefa aí da Procuradoria-Geral da República, né, cada um no seu âmbito, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário. Bolsonaro já cometeu todos os crimes que se possa imaginar, né, crimes de responsabilidade e crimes comuns, né? Mas, infelizmente, na Câmara dos Deputados, não há. Estão todos os pedidos, por enquanto, lá engavetados, né? E o Procurador-Geral da República tem se mostrado mais um filo-bolsonarista do que, né, um chefe, né, de um verdadeiro quarto poder, que, quando foi para reganhar os dentes contra o PT, contra Lula, era de uma ferocidade impressionante, né? Passando por cima de tudo, de todos, por cima das leis, por cima das constituições. E agora, o próprio presidente da República comanda a cadeia de crimes aqui no Brasil, nós vemos um Ministério Público absolutamente quieto, né? Cadê lá os Dallagnol da vida, né? Os Carlos Fernando Santo Lima, os paludos, né? Tão machões, tão valentões, né? Na luta, contra a chamada luta contra a corrupção, né? Quando se fala em corrupção, também é uma luta contra eles, né? Porque eles corromperam, né, o ordenamento jurídico brasileiro. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Mas então, Jô, isso aí não é para pessoas físicas processarem, não. Isso aí é uma tarefa aí das chamadas instituições, né? Enfim. E em termos de retrospectiva, né, nós não podemos deixar de destacar também a tragédia que foi a tragédia ambiental brasileira, né? É o país que mais desmata, Amazônia em chamas, o equivalente a 2 estados do Rio de Janeiro já foram devastados lá no Pantanal Mato Grossense. O extermínio da Mata Atlântica está sendo complementado aí pela política, não, né? Pela conduta de extermínio de Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente. Então, o Brasil é o campeão, né? O campeão da hostilidade ao meio ambiente. E olha, pessoal, o meio ambiente hoje, questão ambiental hoje, diz respeito à sobrevivência da humanidade, né? Então, o Brasil contribui em larga escala para a devastação ambiental e para o aquecimento global. Ou seja, o Brasil, sob a batuta de Bolsonaro, comanda essa política de extermínio em termos ambientais que está em vigor aqui no Brasil, né? Nós não poderíamos deixar de destacar isso também. No plano internacional, a vitória do Biden, né, depois da novela da apuração, nós sabemos que esses presidentes norte-americanos, né, democratas ou republicanos, têm uma linha comum em termos de relações internacionais, né, que é a linha imperialista. Não acredito que isso vai mudar com Biden. É bom lembrar que Biden, né, foi o vice-presidente de Obama. Obama era o presidente quando se deu o golpe aqui no Brasil, né? Nós sabemos do papel, mais uma vez, intervencionista dos Estados Unidos aqui no Brasil e na América Latina em geral. Então, não tem muitas esperanças de que Biden. Agora, como o Bolsonaro se aproximou muito de Trump e em algumas agendas aí, inclusive essa do meio ambiente, né, isso cala fundo, né, na coalizão que levou Biden, né, a questão do racismo, a questão do meio ambiente, enfim. Biden, Partido Democrata, as diversas alas do Partido Democrata se uniram para apoiar e eleger Biden, né? Esses temas são delicados, falam de perto aí nesses setores. Então, vamos ver se isso tem algum nível de influência positiva, não é? Pelo menos em algumas agendas como a ambiental, para deter, na medida do possível,
esse psicopata de nome Jair Bolsonaro. E nós não podemos também deixar de destacar que houve coisas boas também acontecendo, né? Aconteceu na Bolívia, a eleição mais, né? Na Bolívia, o povo boliviano nas ruas, né? Garantiu não só a vitória eleitoral, como garantiu, como intimidou os golpistas, né? E no Chile, né? Em que a maior parte da população foi para as ruas e revogou uma Constituição, a Constituição de Pinochet, jogou na lata do lixo. Então, não foi o Congresso chileno, o Congresso Nacional chileno que fez isso, não, foi o povo. Rasgou a Constituição, revogou a Constituição de Pinochet. E agora teremos uma constituinte livre, soberana, exclusiva no Chile, né, onde nós esperamos que essa constituinte expresse o que aconteceu nas ruas. Né? As multidões não podem se desmobilizar. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente só pode ficar com inveja, né? Esperando e tentando fazer com que o nosso povo se mobilize e tome o destino do país nas suas próprias mãos. Enfim, esses são os destaques que eu, numa síntese muito apertada, que eu faria desse fatídico ano de 2020. Como é que está aí, Helena? Bom dia. A Fabrícia, ela pergunta, nesse cenário todo, sobre os papéis das instituições, sobre o Congresso, o STF, o MP, a OAB. Você poderia falar assim, rapidamente como eles estão atuando dentro desse cenário da própria pandemia? Eu acho que nós não devemos ter nenhuma ilusão com as chamadas instituições. Né? As instituições, quando elas adotam, antes que alguém diga que eu estou sendo injusto, mas o Supremo tomou algumas medidas aí importantes em relação à pandemia, detendo a insanidade de Bolsonaro. O próprio Congresso Nacional foi quem decretou o auxílio emergencial, enfim. As instituições brasileiras, em países como o Brasil, elas são antipopulares, né? E elas só agem quando elas adotam uma medida importante que beneficia o povo, é porque o povo se mobilizou. E, por enquanto, o povo brasileiro não está se mobilizando. Então, não há muito que esperar das chamadas instituições. Quem espera alguma coisa de bom das instituições sempre dá com burros na água. As instituições normalmente são sinônimos de golpe, são sinônimos de restrições de direitos. Né? Vocês estão vendo aí o Supremo Tribunal Federal complementando a marretadas, né, a devastação que foi a reforma trabalhista. Enfim, ou o povo brasileiro se mobiliza ou nós vamos custar muito a sair desse cenário. E aí? E muita gente falando, até por conta dessa questão da não dependência dessas instituições, que a esquerda anda muito passiva, muito não vem ocupando os espaços nem na rua, nem nas redes sociais, e o que a gente vê é a reverberação muito maior de outras posições com as quais a gente não concorda, né? E aí a Cacau Glória diz aqui para a gente que a revolução se faz com o povo, né? Não existe outra fórmula, não tem receita, mas que é preciso fazer algum movimento em relação a isso. Né? A Cacau tem toda a razão. Né? Bom, Nicodemos entrou aqui, a gente desejou um bom ano novo. É para todo mundo, na medida do possível, né? Enfim. Bom, dando continuidade, porque tem muita gente faltando isso, perguntando não só sobre a questão da inocência do Lula, mas também sobre a situação do Moro, né, quando que ele vai ser pautado lá no Supremo. Acho que a gente poderia entrar, então, porque nós vimos que o Lewandowski tomou uma decisão essa semana bastante significativa, né, determinando que a defesa do presidente Lula tem acesso aos diálogos da Lava Jato
hackeadas pelo hacker lá de Araraquara, né? E a gente sabe que essa decisão vai ter consequências, eu acredito que relacionadas não só ao presidente, como também aos agentes aí da justiça, né, que foram hackeados. Quais seriam essas consequências, então? O que a gente pode esperar e o que esperança nos traz essa decisão aí tomada pelo ministro Lewandowski? Olha, pessoal, ontem nós tivemos uma decisão histórica e muita gente, como, obviamente, quem não era a área do direito, né, no primeiro momento não consegue traduzir, né, a dimensão de determinadas medidas, né, que emergem lá do sistema de justiça. Mas ontem a decisão do ministro Lewandowski, do meu ponto de vista, assumiu um caráter histórico. Eu quero aqui, fiz ontem eu tive uma boa conversa com o Pimenta, né? Também numa transmissão direta. Eu vou repetir o que eu falei lá nesse papo com ele. Quero fazer aqui a ressalva, eu quero enaltecer a figura desse juiz extraordinário que é o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski é um homem discreto, então não é o juiz celebridade, corajoso. Alguns de vocês, até com alguma razão, dizem, corajoso, o cara é vitalício, detém uma parcela de poder na mão, juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa de coragem, nos tempos de hoje precisa. Né? É muito fácil jogar para a plateia. Então, há ministros do Supremo que, quando entram no restaurante, quando andam na rua, são aplaudidos, né? Pelos motivos errados. São aplaudidos porque descumprem a lei, descumprem a Constituição e fazem aquilo que a Patulé quer que faça e quer ouvir, mesmo que isso signifique atentados à ordem jurídica, atentados à Constituição, a direitos e garantias individuais. E há outros, como o ministro Lewandowski, muitas vezes são hostilizados exatamente pelo fato de terem a coragem de defender a Constituição. Todos eles, né, ministros e ministras, deveriam estar fazendo, mas alguns e algumas não fazem. Então, o ministro Lewandowski ontem, eu vou usar aqui uma expressão do jornalista Reinaldo Azevedo, comentando essa mesma decisão, ele proferiu uma decisão impecável ontem. E que decisão foi essa? Bom, pessoal, vocês lembram aí da Vaza Jato, os diálogos que o Intercept e outros órgãos, né, de comunicação divulgaram, que revelavam que Moro, Dallagnol e companhia praticaram crimes os mais bárbaros para condenar o ex-presidente Lula. Ou seja, esses diálogos mostravam e mostram que houve um conluio entre a acusação e o juiz, né, para condenar o presidente Lula. Houve uma montagem, né? Não foi um processo, foi uma montagem, uma farsa, com resultado já definido, o resto foi só para cumprir tabela, né, para dar a aparência de que era um processo, mas, na verdade, era um pelotão de fuzilamento. Os diálogos mostram claramente isso. Qual é o problema desses diálogos, desse acervo? O que Moro e Dallagnol dizem, né? Vão ter que parar de dizer. Eu vou explicar por quê. Não, isso aí está fora de contexto, não me lembro disso. Ainda que isso fosse verdade, não tem crime aí, não tem nada de ilícito. Quer dizer, um juiz combinar com o procurador, fases da Operação Lava Jato, combinar com o procurador, resultado de decisão judicial, para ele isso aí é normal.
para a lei, para a Constituição e para a moralidade pública, não é. Mas eles se saíam com essa. Né? Isso aí não vale nada, essa prova é ilícita. Não confirmo nem desminto, porque eles também não diziam que está aí é mentira, até para não cair em perjúrio. Né? Então, sempre ficavam no não confirmo nem desminto, não confirmo nem desminto. Pois bem, num procedimento que o ordenamento jurídico, o Código de Processo Civil, dá o nome de reclamação, a defesa do presidente Lula pediu ao relator do processo, ministro Lewandowski, em reclamação. Reclamação para que é? É para afirmar a autoridade das decisões, né, do Supremo Tribunal Federal. E como o ministro Lewandowski já havia determinado, né, que a defesa do presidente Lula, uma decisão tão óbvia, mas que se torna relevante e histórica pelo momento que nós estamos atravessando, que é um momento de estado de exceção. Que a defesa tem que ter acesso a todas as provas. Né? Então, aquela lá do sistema, os sistemas da Odebrecht, e pediu-se ao ministro Lewandowski que a defesa tivesse acesso a não só os diálogos da Vaza Jato, mas a todo o acervo, né, que foi apreendido com o chamado hacker de Araraquara, o cidadão Walter Delgatti, né, que, como vocês sabem, foi preso e o seu material foi apreendido. E o que tem dentro desse material? Dentre muitas outras coisas, ele disse que grampeou Deus e todo mundo, né, tem diálogos de Moro, Dallagnol, os procuradores, né, e que já se sabe que nem todos foram entregues ao Intercept. Então tem mais coisa aí. Então esse é o primeiro ponto. A chamada Operação Spoofing, né, em que prenderam. A prisão desses hackers vai se revelar que foi um mau negócio para Moro e Dallagnol, viu, pessoal? Foi um mau negócio. Então, o que faz o ministro Lewandowski? Determina o juiz da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, que foi o juiz que determinou a prisão e a apreensão desse material, que compartilhe o conteúdo com a defesa do presidente Lula. Ele tem 10 dias para providenciar isso. Perfeito. Então, primeiro ponto. Agora, esse material será entregue à defesa. E segundo ponto crucial, não se limita aos diálogos já revelados pela chamada Vaza Jato, mas há outros que não foram divulgados ainda. Tá? Então, nós vamos ter aí um apanhado geral. Né? Vocês imaginem que ainda pode vir por aí, né? Uma série de crimes que eles, em tese, praticaram, né? Moro, Dallagnol, etc., e talvez venha a prova de outros. Mas, pessoal, aí vocês vão me perguntar, Adir, esse material, com esse material, que agora vai estar legitimado nos autos do processo, então não é só a matéria jornalística, não são só as matérias jornalísticas, agora é o acervo bruto daquilo que foi capturado pelos hackers. Né? Vai estar à disposição dos julgadores. Com isso, o presidente Lula se livra dessas condenações. Eu já vi que tem várias perguntas aqui nesse sentido. O presidente Lula, com isto, poderá ser candidato em 2022? Pessoal, nem precisava disso para que Moro fosse considerado suspeito. Nem precisava. Já há elementos suficientes ali.
E é bom lembrar que o nosso habeas corpus, ele foi impetrado em 2018, esse que pede o reconhecimento da suspeição do Moro, antes da Vaza Jato. A Vaza Jato só aprimorou aquilo que já estava dito ali. Moro já se comportava como juiz não isento, não imparcial, já desde sempre. Isso está mais do que demonstrado ali. Agora, este acervo é o tiro de misericórdia na conduta de Moro dos procuradores. Então, respondendo à pergunta, isto ajuda, isto é decisivo para que as condenações contra o presidente Lula, quais são elas? Duas. Triplex, sítio de Atibaia. Como houve confirmação em segunda instância, o presidente Lula, ao ser condenado na segunda instância, vocês sabem onde é, né? Oitava Câmara, né, do TRF4, que é uma extensão da Lava Jato, é uma extensão da vara do Moro. Né? Então, não vamos nos impressionar pelo fato de o TRF, em tempo recorde, né, 26 mil páginas de processo. Já se calculou o tempo que eles levaram para ler. Cada um leu em 6 segundos, cada página. Foi o tempo recorde de julgamento. Então, a gente sabe que isso aí não quer dizer rigorosamente nada o fato da sentença do Moro ter sido, as sentenças terem sido confirmadas. Tudo isso vai para o lixo, tudo isso é anulado, né? Pode ser anulado, eu tenho certeza de que será, quando o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, julgar o habeas corpus da suspeição. E qual é a consequência disso? Afora a anulação, ou seja, o presidente Lula não teria nenhuma condenação. O efeito colateral, o efeito decorrente é a automática devolução dos seus direitos políticos. Com isso, ele poderia ser candidato em 2022, se quisesse, se vier a querer, se o PT quiser, se o povo quiser, o Lula poderá ser candidato em 2022, com a anulação dessas condenações. Aí eu sei que tem gente, né, que como eu, ficou muito indignado com o comportamento dessa turma da Lava Jato e gostaria, né, e eu que não sou punitivista, e que gostaria de ver essa turma ver o sol nascer quadrado. Já sei que tem gente que vai perguntar, mas Rodir, além de absolver, além de tornar nulas essas condenações, esse pessoal não pode ser processado pelos crimes que tenham cometido, que esses diálogos revelam que cometeram? Bom, tem um obstáculo aí. Qual é? Como eu disse no início, essa prova é a prova ilícita. Uma prova ilícita, né, em determinadas circunstâncias, como é o caso, demonstrada a veracidade da prova, ela serve para absolver, ela serve para anular decisões ilegais, né? Mas não serve para promover a acusação. Ninguém pode ser processado ou condenado com base numa prova ilícita. Uma confissão obtida sob tortura não vale. Não vale, é ilícito. Essa prova, ela foi obtida por meios ilícitos, por meios ilegais. Ou seja, o hacker invadiu, se valendo de técnicas, né, eles dominam, invadiu sistemas celulares, enfim, de autoridades, dentre as quais a turma da Lava Jato, e revelou essas conversas. Então, essas conversas, que são reais, servem para absolver o presidente Lula, serve para anular os procedimentos, né, os atos processuais praticados pela Lava Jato. Mas, a rigor, não serviriam para possibilitar a persecução criminal contra eles. E, pessoal, eu vou dizer aqui, serve sim. Serve. Vou aqui me arriscar
e vou aqui emitir a minha opinião. Moro, Dallagnol, os procuradores e as procuradoras da Lava Jato, mencionadas nessas matérias que já foram divulgadas, e em outras que virão, têm que sentar no banco dos réus, têm que responder pelos crimes que, em tese, praticaram. E por que eu estou dizendo isso? Adilson, você não acabou de dizer que a prova é ilícita? Sim, originariamente é ilícita. Só que, pessoal, eu vou pedir a vocês, quem assistiu, que se lembre, quem não assistiu, que assista, ou quem já assistiu, que assista de novo. Aquela entrevista que o hacker Walter Delgatti prestou à CNN há cerca de 2 semanas atrás. Tem uma parte da entrevista que eu repito, pode ter passado despercebido, para quem não é do meio, em que o Walter Delgatti diz o seguinte, porque ele também foi vítima de uma falcatrua praticada pelo Ministério Público. Um promotor lá que não gostava dele inventou que ele era traficante de drogas. Quando ele mostrou que era dependente de remédios, ele tem síndrome do pânico, ele tem algumas patologias, né, psíquicas, né, que demandam tomar remédio. E aí esse promotor inventou que ele era traficante de drogas. Depois, posteriormente, ficou mostrado que ele não era, mas com isso ele perdeu amigo, perdeu namorada, perdeu emprego. Quando ele começou a ler, o que ele fala lá na entrevista? Isso é muito importante. Esse é o dado crucial. Que o presidente Lula estava sendo vítima de uma armação por parte do Ministério Público, por parte do Sérgio Moro, ou seja, por parte da Lava Jato, ele resolveu tornar públicas essas conversas, esses diálogos. Ou seja, para resumir, o Walter Delgatti disse que agiu em legítima defesa de interesses de terceiros. Que terceiro? Presidente Lula. Legítima defesa, vocês sabem, é uma excludente de ilicitude. Se eu mato alguém em legítima defesa, eu pratiquei um crime, pratiquei. Mas a ilicitude da minha conduta é excluída. O ato deixou de ser antijurídico, porque eu agi na minha defesa, a minha legítima defesa. Como posso ser agido em legítima defesa de terceiros? Da minha mulher, do meu filho, do meu amigo, da minha amiga, de um cidadão qualquer que seria assassinado e não foi porque eu, embora tenha matado o agressor, né, mas agi em legítima defesa. Então, pessoal, essa prova que era ilícita torna-se lícita, porque há essa excludente de ilicitude. Eu vou sustento e vou sustentar essa tese. Para terminar essa conversa aqui, esse diálogo, o presidente Lula pode se livrar dessas condenações? Pode, por força desses diálogos? Pode. Adir, mas além disso, Moro, o empresário, hoje empresário Sérgio Moro, riquíssimo empresário Sérgio Moro, e seus comparsas procuradores podem vir a ser processados criminalmente, apesar de originariamente essa prova ser ilícita? Pode e deve. Podem ir para a cadeia? Podem e devem. Provado que cometeram crimes, podem. A ilicitude da prova não poderá mais ser obstáculo para que sofram a persecução criminal, nem que mais à frente sejam absolvidos, mas vão ter que sentar no banco do réu. Estou dizendo isso por minha conta e responsabilidade. Embora já tenha debatido isso com outros colegas de altíssimo saber jurídico, né, e que concordam com a tese. O presidente Lula poderá ser candidato com a anulação das legislações? Poderá ser candidato. Quando é que o Supremo vai pautar? Acho que pauta agora para fevereiro ou março. Você acha que dá para ganhar? Não tenho a menor dúvida. Então é isso, pessoal.
a decisão do ministro Lewandowski pode ter significado a retomada da democracia brasileira. Como é que está aí, Helena? Bom, Adir, você deu uma lufada de esperança aqui. O povo ficou bem animado com essa perspectiva. Mas o Evandro, ele traz para a gente uma outra questão, que ele diz que para restaurar a nossa democracia não basta só a inocência do Lula, mas seria necessário também a anulação do golpe da Dilma. Alguma perspectiva em relação a isso? A anulação do golpe, vamos lá, isso não vai acontecer juridicamente. Não tenhamos a ilusão. O Supremo Tribunal Federal nunca vai anular esse golpe da Dilma, esse impeachment. Não vai. Esse golpe vai ter que ser anulado pelo povo brasileiro, né? E numa eleição limpa em 2022. Limpa, né? E não há eleição limpa aqui no Brasil se o Lula não puder concorrer. Não há. Qualquer eleição que houver aqui no Brasil para presidente e que o Lula não concorra por força de decisões judiciais fabricadas, farsescas, não é eleição que preste. Então não vamos ficar alimentando ilusões aqui, né? Foi um golpe em 2016? Foi antijurídico? Foi, mas não vai ser anulado, como o golpe de 64 também não foi, né? Então, essa turma vai ter que sentar no tribunal da história. É o contrário, não é o que acontece pode vir a acontecer com o Moro, os procuradores, porque eles se valeram do cargo, né, de juízes e procuradores para praticar crimes, né? Pelo menos em tese. É isso que eu estou falando aqui, tá? Então, o golpe vai ser anulado com uma eleição limpa, com eleições limpas. E quem tiver voto, ganhe. Foi o que não aconteceu em 2018 com a eleição de Bolsonaro. Produto do golpe e facilitada pelo impedimento ilegal do presidente Lula, que não pôde concorrer àquelas eleições que ele ganharia com o pé nas costas. E aí? Adiante da gente entrar no nosso próximo ponto aqui, acho que seria interessante você dar uma pincelada rápida, porque muita gente está perguntando sobre essa questão da presidência lá da Câmara e do Senado, né? Qual vai ser a posição do PT, o que está em jogo, muito preocupado com isso. Seria interessante uma rápida conversa sobre isso. Que deu uma picotada aqui, sobre... A eleição lá da presidência na Câmara e no Senado. Então, é isso que nós estamos lendo pelos jornais, eu converso de vez em quando com Pimenta sobre isso. Essa é uma questão que está indefinida, né? Há uma propensão do PT, né, de partidos de esquerda, inclusive de parte do PSOL, enfim, de compor um bloco, né, de oposição, ainda que nesse bloco haja golpistas de 2016, etc., etc., para fazer frente a uma candidatura de Bolsonaro. E há uma outra vertente que defende que a esquerda, no caso o PT, tenha a candidatura própria. Isso está indefinido, né? Avança-se de um lado, retrocede-se de outro. Nós vamos ter que esperar aí os primeiros dias de janeiro, né, para saber efetivamente o que vai resultar de todas essas tratativas, dessas conversas, desse debate, né? Isso não está ainda definido. Hoje eu li que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, exigiu que o bloco comandado lá por Rodrigo Maia se comprometa com o impeachment de Bolsonaro. Então tem água aí para rolar debaixo dessa ponte. E aí, Helena? Bom, continuando então, acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre nossos vizinhos aqui latino-americanos. Vimos que na Argentina o aborto foi legalizado, né? Nossos vizinhos
E aqui no Brasil, o que nós temos visto é um panorama crescente do feminicídio, da violência contra as mulheres, que se acentuou muito durante a pandemia. O que você teria a falar sobre essa questão, Odir? Não, pessoal, é isso. Na Argentina, que tem um presidente, né, digno desse nome, Alberto Fernandes, não é essa pústula que o povo brasileiro elegeu em 2018. Na Argentina, as mulheres comemoram uma vitória histórica obtida ontem em votação no Senado, da legalização do aborto. Para ser aqui curto e grosso, até o 14º dia, 14º, é isso, se não me engano, é o 14º dia de gravidez, as mulheres voluntariamente podem interromper, quer dizer, a partir da constatação da gravidez, até o 14º dia, as mulheres podem voluntariamente abortar. E com a garantia de todos os cuidados médicos e assistência médica por parte do Estado. Então não vai ter aborto clandestino, vai ser aborto sob as bênçãos da lei, caso a mulher assim o queira. Ponto. Para chegar a isso, houve todo um processo histórico. Eu estive algumas vezes na Argentina, pessoal, em Buenos Aires, enfim. Todo dia tem uma manifestação de milhares de pessoas em Buenos Aires sobre os mais diversos temas. Uma vez, estando lá, uma manifestação pela democratização do Poder Judiciário. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Bota uma manifestação aqui no Brasil em defesa da democratização do Poder Judiciário. Quantos irão? Então, há uma diferença aí. Não cabe aqui, já estamos encerrando aqui, enfim. Isso aqui, eu não sou mais abalizado para... Mas de formação histórica, de formação social dos povos, foi uma vitória das mulheres argentinas, que se mobilizaram para isso. E qual é o paralelo? Enquanto isso, aqui no Brasil, as mulheres estão sendo assassinadas. Enquanto lá na Argentina as mulheres obtêm uma vitória histórica, uma vitória política, né, sem precedentes, né, reconhecimento de um direito existencial, aqui no Brasil as mulheres são assassinadas. Aqui no Brasil, de Bolsonaro, nós temos o recrudescimento do feminicídio. Já depois do caso bárbaro da juíza, que foi assassinada e desfigurada pelo seu ex-marido na frente das filhas, já houve mais diversos casos. Diariamente acontecem casos de feminicídio aqui no Brasil. E é mais um paralelo que nós podemos, não é só com a vacinação, não. Nas mais diversas dimensões, nós podemos fazer paralelo entre o Brasil de hoje e outros países. Pegar o exemplo da Argentina, ou pega exemplos de outros países, nas mais diversas dimensões, nos mais diversos temas, e nós vamos ver que nós estamos com um déficit civilizatório acentuadíssimo, que nós retrocedemos e muito no nosso processo civilizatório, sob a batuta do bolsonarismo, sob a batuta dessa praga que se abateu sobre o povo brasileiro e que está assentada no Palácio do Planalto. Então fica aí esse registro, né? No Brasil se matam as mulheres e na Argentina se reconhecem direito às mulheres. É isso. E aí, Helena? Infelizmente é isso. Odir, para a gente terminar, já que a gente já está aí há mais de 1 hora, a gente não pode deixar de falar sobre essa mais nova infeliz fala do Bolsonaro sobre a questão da tortura sofrida até pela Dilma, né? Debocha sobre isso e volta a mostrar exatamente
o apreço que ele tem, né, a essa questão. Além de ser uma fala assim, bastante desrespeitosa, fala muito de uma crença que ele tem, né, um tipo de Estado. Poderia comentar um pouco sobre isso, eu acho. Pessoal, o Bolsonaro ele é um admirador da tortura e de torturadores. Todo mundo sabe, né? Ele defende torturadores. Vocês lembram do voto no golpe lá no impeachment da Dilma, em que ele homenageou, ele dedicou o seu voto, né, um voto golpista, e o dedicou, não satisfeito com isso, o dedicou ao patrono dos torturadores brasileiros, né, Brilhante Ustra, de triste memória, torturador, assassino. Em várias ocasiões, não foi só, essa teve todos os holofotes, mas me lembro do episódio, eu estava na Câmara nesse período, estava exercendo o mandato, estava presente na sessão, em que ele, a pretexto de atacar o pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o pai, que é desaparecido político, chamava-se Fernando Santa Cruz, disse que Fernando não é desaparecido político coisa nenhuma. Deve ter sido enterrado como indigente porque estava bêbado no carnaval de fevereiro de 74. E em diversas ocasiões, ele, os filhos, né, enalteceram a tortura, enalteceram torturadores, então isso não é novo. Agora, só que em relação a Dilma, ele passou dos limites, né? O negacionismo dele não é só em relação a conceitos, é também em relação a fatos. É um fato assentado, que nunca foi negado, inclusive depois da ditadura. Fato, a Dilma foi torturada. A Dilma, numa das sessões de tortura, levou um murro, né, no maxilar, que fraturou o maxilar. Tem detalhes, inclusive, quando eu integrava aqui, presidia a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, uma das integrantes era a advogada Rosa Cardoso, minha amiga Rosa Cardoso. Foi advogada da Dilma, ela me relatou com detalhes. Então, não se nega isso à direita ou à esquerda, né? A Dilma foi torturada, como centenas e centenas de outros brasileiros e outras brasileiras. Aí o Bolsonaro, né, como sempre, para minimizar, para debochar, né, diz que isso é mentira, cadê a prova? Né? Como se alguém devesse provar alguma coisa a ele. Como se a Dilma devesse provar a ele que foi torturado. Agora, ele conseguiu unir aí, no repúdio generalizado, Deus e todo mundo, né? Deus e o diabo. Todo mundo está repudiando, né? Porque é tão desproporcional. Nós temos, pessoal, um agente provocador. Vocês lembram desse termo agente provocador? Né? Isso era muito comum nas nossas passeatas, né? Fulano ali é provocador, né? Era policial infiltrado, era um agente infiltrado, um torturador, alguém que ia lá fazer baderna para responsabilizar os manifestantes. Pois é, o Bolsonaro é um agente provocador na presidência da República. Um ato de provocação barata, gratuita. Então, esse sujeito é um desqualificado, é um psicopata, um sujeito que é mais um crime de responsabilidade que ele pratica. Mais um para sua coleção. Mas dessa vez encontrou repúdio até em quem detesta Dilma. Fernando Henrique Cardoso, próprio lá o candidato lá do Rodrigo Maia, o próprio Rodrigo Maia, Luciano Huck, a própria Globo, né, que teve um papel fundamental no golpe de 2016 contra a Dilma. Ninguém compactuou com a declaração de Bolsonaro. Eu me lembro quando esse sujeito ele visitou o Chile, né, e começou a enaltecer torturadores, começou a enaltecer Pinochet. O presidente do Chile, que é de direita, o Pinheira, disse que não assinava embaixo as declarações e ficou assustado. Depois das ditaduras na Argentina, no Chile, no Uruguai, em que houve presidentes de direita, né, nenhum deles reivindicava para si o legado da ditadura. Nenhum. Um presidente argentino que por acaso, elogiar a ditadura e os torturadores é deposto na hora, sai preso
Da mesma forma no Chile, no Uruguai, em diversos outros países. Só aqui no Brasil nós temos um sujeito como esse, né? Não é só a questão de não querer vacinar e não estar vacinando, que é o único também, mas que reivindica legados de atentados a direitos humanos, né? Praticados na época da ditadura. Então, pelo menos a repulsa a esse sujeito foi generalizada. Agora, é mais um crime de responsabilidade que ele pratica. Né? E espero, assim como os outros, que não fique por isso mesmo. Vamos ver se essa eleição para a presidência da Câmara, né, o candidato tem a coragem de se... Não é de defender o impeachment, ninguém está pedindo isso, embora haja motivos para isso, mas é de desengavetar os pedidos de impeachment. Não sei se vocês sabem, mas compete ao presidente da Câmara, né, ou dar andamento ou indeferir de plano pedidos de impeachment. O Rodrigo Maia não fez nenhuma coisa nem outra, está tudo ali engavetado. Pode ser que ele esteja esperando o melhor momento, não sei. Mas... E não há nada que obrigue a que ele faça. É uma prerrogativa que a Constituição assegura a ele, ao presidente da Câmara. Então é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa aí, Helena? Mais alguma questão que eu não tenha respondido, enfim? Não, Adi, não tem perguntas, não. As pessoas estão, como eu já disse, ficaram bem animadas com essa perspectiva aí da inocência do presidente. Pessoal, eu não tô, repito, hein, eu não estou satisfeito só com a inocência, não. Eu quero mais. Eu quero, para esses aí, eu não sou garantista. Para esses aí, eu sou punitivista. Eu quero essa turma na cadeia. Pelo menos sentado no banco dos réus. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Tem que sentar na cadeia. Juridicamente há condições para isso. Então, eu não estarei só satisfeito com o presidente Lula concorrendo às eleições de 2022. Eu quero, ao mesmo tempo, acompanhar o julgamento de Moro Dallagnol et caterva, né, e assegurando a eles tudo que eles negaram ao presidente Lula e a diversos outros acusados na Lava Jato. O devido processo legal, o amplo direito de defesa. Sobre isso, muita gente também se posicionou aqui e até dizem que não é questão de punitivismo, não. Nesse caso, é questão de justiça mesmo. Né? É isso. É que eu não saio por aí clamando pela prisão de ninguém, mas desses aí eu saio. Desses aí eu faço questão. Bom, e a Neide, ela fala sobre essa última questão que nós tratamos, dessa fala infeliz do Bolsonaro, mais uma. Muitos acreditam que ele dá esses depoimentos muito para tirar o foco, né, dos reais problemas do governo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele analisa, bom, eu estou aqui apanhando por causa da vacina, eu estou aqui, daqui a pouco vai ter uma comoção aqui no Brasil. Bom, como é que eu posso mudar o foco? Sendo quem eu sou, sendo um imbecil, sendo um psicopata, falando as maiores barbaridades. Então, vamos aqui, tá. Ele aproveitou lá que foi interpelado, né, por um outro idiota, lá na porta do Palácio do Planalto, sei lá onde, que falou da ditadura. Ele aproveitou e emendou essa aí, né, para atingir a presidenta Dilma. Então, tem toda a razão, é para tirar o foco. Mas a gente cai de cacete nele por conta da declaração, mas continua com foco. Continua com foco, que é obrigá-lo a apresentar um plano de vacinação ao povo brasileiro. E a Neide, então, faz uma analogia interessante, que ela fala que essas falas dele, na verdade, os torturam todos os dias, né? Outro dia eu disse, ele tortura o povo brasileiro. É um torturador do povo brasileiro. Bom, acho que para terminar, nós já estamos aqui há um bom tempo. Queria desejar a todos, na medida do possível, em 2021 aí, ao menos melhor do que 2020, né? E terminar, o Orlando coloca algumas questões
que eu acho que seria bom a gente terminar o ano refletindo sobre elas, né? Como é que a gente poderia conseguir uma mobilização do povo com mais eficiência nessa nossa nova era de tecnologia da informação, porque muita gente colocou essa dificuldade atual da esquerda, não só de mobilização, mas de posicionamentos, né? E quais as possíveis estratégias e táticas que poderiam ser usadas para uma conscientização, uma mobilização maior. Então, acho que ficam aí essas questões que a gente tem muita coisa ainda para fazer e um novo ano aí se aproximando. Boa tarde a todos e até a próxima semana. Orlando, pessoal, antes de me despedir, só respondendo, eu opto não ter manual para isso. É verdade, a esquerda desaprendeu a se comunicar com o povo. A esquerda usa mal esses novos meios, né, de acesso à comunicação, né, que são essas redes sociais, esses aparatos. Nós usamos mal, a direita tem nos dado um banho ao longo do tempo. E é claro, né, financiados, né? Nós sabemos que a utilização desse mecanismo é cara, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos muito aquém das necessidades que a luta política, que a luta de classes exige nesses termos. Agora, de que maneira, efetivamente, eu não tenho como te responder. De uma coisa eu tenho certeza, sem mobilização popular a gente não vai muito longe. E, para quem me pergunta aqui também, né, se Lula deveria processar por danos morais, deve, né? Independentemente, vocês sabem que ação penal é uma coisa, ação por dano moral é outra, né? Ainda que não seja possível processar criminalmente Moro, Dallagnol, etc., é possível, será possível processá-lo civilmente, pedir uma gorda indenização, né? Moro agora tá com dinheiro, né? Então, acho que ele vai ter um pé de meia aí para pagar. Eu acho que cabe, sim, um processo de danos morais por todo o mal que eles fizeram a Lula, a sua família e a democracia brasileira. Bom, pessoal, se eu demorar mais um pouco aqui, a gente não sai, tá? Eu quero aqui reiterar o que a Helena disse, na medida do possível aí, que nós consigamos ter um 2021 que não seja a continuidade de 2020, nem seja pior do que 2020, seja um ano melhor. Vamos nos manter como nos mantivemos aí ao longo desse tempo, com os cuidados, né? E lutar para que a vacina venha logo, que a gente, apesar de termos aí essa praga no Palácio do Planalto, nós consigamos nos vacinar, né? Que a população brasileira consiga se vacinar e a gente consiga sair desse pandemônio, né? Que é a pandemia, com a ajuda de Bolsonaro, né? Instalou em todo mundo, instaurou em todo mundo, e particularmente aqui no Brasil, tá? Forte abraço e na semana que vem, já em 2021 em vigor, nós vamos estar de volta aí com mais de 1h13, tá? Tchau. Boas festas aí para vocês.